Bom, pessoal, dando continuidade no assunto leites fermentados, eu havia parado na exemplificação dos tipos diferentes de iogurte, né? Eu tinha falado do iogurte tradicional, que é fermentado dentro da própria embalagem, o iogurte batido, que é aquele iogurte que normalmente vem em embalagem de 1 litro, que é o iogurte fluido, né? Tem comportamento de líquido. E o iogurte grego, que eu deixei por último, né? Que é aquele iogurte que tem uma consistência maior devido ao processo de dessoramento, e o dessoramento faz com que ele promova aquela concentração de sólidos totais em sua textura. Então agora a gente vem para a parte do fluxograma, a gente precisa entender as etapas que são necessárias para a elaboração do iogurte. Então eu começo aqui falando, tá, sobre a seleção do leite. Eu vou para o slide seguinte falar da seleção do leite, mas deixa eu apresentar o fluxograma. Então, depois do leite selecionado, com vários critérios, padrões de qualidade, nós vamos fazer um pré-tratamento do leite. A gente tem que promover a padronização do teor de gordura, porque o iogurte normalmente ele é ajustado para 3% de gordura. Aqui realiza-se a adição de açúcar, porque o açúcar obrigatoriamente tem que ser pasteurizado juntamente ao leite, né? O leite em pó, então em determinadas formulações, além do leite fluido que está sendo utilizado, acrescenta-se também leite em pó com o intuito de aumentar os sólidos totais. O espessante, proteínas de soja, isso vai depender de formulação, tá? Pode ser utilizado, a lei permite, entre outros. Realiza-se a homogeneização. A homogeneização ela promove aquela ruptura dos glóbulos de gordura, né? Essa homogeneização também, como a gente adicionou alguns ingredientes sólidos ao leite, eles podem ter alguns gruminhos que são aqui corrigidos no processo de homogeneização. O tratamento térmico é a pasteurização, então a gente vai ver que a pasteurização do iogurte tem alguns binômios específicos, né? São mais rigorosos do que o leite, destinado para fábrica de queijos, né? Um tratamento térmico bastante específico. Aqui eu faço um ajuste de temperatura após a pasteurização, né? Eu vou fazer um resfriamento para que seja uma temperatura favorável e que permite a adição de fermento. Então, a adição do fermento, depois desse ajuste de temperatura, porque depois do tratamento térmico a temperatura está muito elevada e isso pode matar os micro-organismos do fermento caso não seja feito esse ajuste. Preparo do fermento quando é o caso, né? E hoje a maioria dos fermentos são utilizados da forma liofilizada, em pó. A quantidade normalmente é de 1 a 2%, e aqui que vai tomar rumos diferentes. Iogurte batido, então ele vai ter que ser fermentado dentro do equipamento, para depois de atingir o pH ideal, que é em torno de 4,6, ele vai ser quebrado a massa, ou o iogurte natural. Então, olha que interessante, né? Depois de todas essas etapas, o iogurte tradicional, desculpa, parece que eu falei natural, o iogurte tradicional, você vai ter todos esses processos, e aí ele vai ser embalado, né? Esse leite que foi pasteurizado, adicionado fermento, e ele vai ser fermentado dentro da própria embalagem. Então, essa é a grande diferença entre esses produtos. Então vamos falar sobre a seleção do leite, né? Quando elabora-se iogurte, fabrica, a qualidade do leite ela é muito rigorosa para esse tipo de produto. Primeiro porque é um produto que eu só consigo obtê-lo se houver sucesso no processo fermentativo. Não é igual ao queijo, né? Que eu vou colocar o coalho lá no leite, mas de repente ele tem alguma contaminação, mas ele vai virar queijo. No caso da manufatura de iogurte, isso já é um pouco mais complexo, né? Então o leite a gente tem que ter critérios, são vários critérios. Eu coloquei os principais aqui, ó. Acidez, né? Tem que ter uma acidez entre 16 a 18 graus Dornick. A acidez não pode ser muito elevada, porque esse é um indicativo de contaminação no leite, né? Que houve uma propagação muito grande de micro-organismos. Colostro tem substâncias que combatem a atividade do fermento. Colostro é aquele primeiro leite
que sai após a vaca parir o neonato, né? E aquele primeiro que eles chamam de leite, né? Mas não é muito correto, é colostro. Ali tem alguns compostos que inibem a atividade do fermento, então não pode ter colostro. Células somáticas também não é favorável para o sucesso da fermentação do leite para a obtenção do iogurte, porque a elevada contagem de células somáticas é um indicativo de que a vaca está com processo de infecção no úbere, né, que é a famosa mastite. A mastite, como eu disse, se é um processo infeccioso, o metabolismo do animal vai enviar mecanismos de combate a esse processo infeccioso, que entra em cena as células somáticas, né? Elas vão ter essa participação aí. Então, elas podem inibir também a atividade dos micro-organismos do fermento, entre outros inibidores que podem estar presentes no leite, dificultando o processo fermentativo. Tá? Então, são esses alguns principais parâmetros de qualidade para o leite que será destinado para a elaboração de iogurte. Então, foi comentado a seleção do leite, o pré-tratamento do leite. Então, esse pré-tratamento é a questão que eu já acabei comentando, né, da padronização da gordura, que passa lá na desnatadeira, a gente faz aquele cálculo de balanço de massa, ou usa aquele quadrado de Pearson para fazer o ajuste quanto ao teor de gordura. O açúcar, é interessante que você aqueça um pouquinho o leite para fazer a sua adição, para aumentar a sua solubilidade, principalmente em leite em pó. Então a gente ajusta ali para 40, 45 graus. Esse leite que estava resfriado a 4 graus, você não adiciona leite em pó nele, né? E uma técnica interessante, se você trabalha com leite em pó na sua formulação, pega esse leite em pó com açúcar também na forma de pó, né? Mistura esses dois ingredientes antes e depois adiciona ele no leite a 45 graus. Isso ajuda muito na sua solubilização. Os espessantes, né, que podem ser utilizados, né, na formulação de iogurte é o amido pré-gelatinizado, gelatinas são permitidas, pectina, musgo irlandês, que é conhecido como carragena comercialmente, né, é uma goma, a goma agar-agar, a xantana, a carboximetilcelulose, que é a famosa CMC, celulose microcristalina. Então, esses espessantes que conferem viscosidade e corpo no produto são permitidos. Então, isso aqui vai de indústria para indústria, com formulação para formulação. E esses espessantes, eles contribuem muito para a viscosidade do produto. E aqui eles têm um tipo de ranqueamento de capacidade de formação, de formar, né, esse iogurte, torná-lo mais viscoso. Gelatinas são bastante satisfatórias. Se eu fizer uma comparação com o carboximetilcelulose, né, ela é menos, né, contribuinte para a formação de viscosidade se eu comparar aqui no caso de gelatina. O amido pré-gelatinizado é muito utilizado. Enfim, você tem uma gama grande de espessantes com diferentes níveis de capacidade de formar viscosidade no produto. Então, depois vem o processo de homogeneização. Então, só para relembrar, porque vocês já viram isso na aula de leite, quando a gente falava na aula de balanço de massa, homogeneização, e o assunto ali era gordura, né, o tempo todo, e ali eu aproveitei o momento para falar desse processo aqui, que é a questão da ruptura do tamanho dos glóbulos de gordura. Então, esse aqui é o tamanho nativo, né? A gordura foi produzida lá naturalmente no úbere do animal com glóbulos relativamente maiores. Só para relembrar, a gente sabe que quanto maior o tamanho do glóbulo de gordura, mais veloz é o que? A ascensão, a subida do glóbulo de gordura, promovendo aí uma separação de fases. Isso é indesejável, porque o produto iogurte tem um prazo de validade relativamente longo, e esse prazo de validade, com abaixamento de temperatura ali, pode interferir, né, e de certa forma permitir que ocorra essa separação de fase no iogurte. Então, a parte de cima do iogurte, né, do produto, ficaria mais rica em gordura. Então, aqui ó, é a gordura passando por um orifício
com tamanho pré-definido, com alta pressão, causando a ruptura dos glóbulos de gordura. Eu lembro de ter falado nos slides anteriores que aqui também acaba tirando alguns gruminhos que são formados lá devido à solubilização do açúcar e do leite em pó. Então aqui acaba passando também, se tiver algum gruminho, ele acaba sendo desfeito. Então, mas o foco aqui, o principal é o que? É essa questão aqui, ó, ruptura do tamanho dos glóbulos de gordura, de tamanhos relativamente maiores para menores. E esses novos glóbulos formados, pequenos, eles são mais estáveis, eles têm uma dificuldade de estarem ascendendo, né, subindo para o topo do produto. Então, isso aqui é um parâmetro de qualidade para o iogurte, né? Quando eu promovo a homogeneização, obviamente eu estou prevendo de um problema de separação de fases no produto. Então, é muito interessante que seja aplicado. Tratamento térmico, que a gente vem discutindo agora, né? Bom, tratamento térmico seria a pasteurização. Primeiro objetivo da pasteurização em qualquer produto lácteo: eliminação de micro-organismos patogênicos. Esse é o principal objetivo, número 1. A questão do tratamento térmico destinado para a elaboração de iogurte, né? Ele vai destruir a maioria dos micro-organismos. Isso é muito favorável, porque quando eu destruo a maioria dos micro-organismos presentes no leite, obviamente que eu eliminei os patogênicos e mais uma grande microbiota. E quando eu faço essa redução significativa, eu deixo o meio mais favorável para a atividade do fermento que eu vou adicionar ao leite. Então eu estou diminuindo o quê? A competição. Então esses micro-organismos que estavam presentes, muitas delas são bactérias láticas, que também têm uma preferência muito grande por lactose, como os micro-organismos do fermento, que a gente viu, que é o Lactobacillus bulgaricus e os Streptococcus thermophilus, eles também têm preferência pela lactose. Então, se eu diminuo a flora, né, se faço essa destruição da maioria desses micro-organismos, eu deixo o meio favorável, sem competição pela lactose, e o meio fica favorável ao Lactobacillus e Streptococcus, que eu citei. Destruir fagos, né? Fagos é um tipo de vírus que necessita da bactéria para fazer sua multiplicação. Então, se eu adicionei lá as bactérias minhas que vão fermentar lactose e ácido lático para produzir iogurte, é o Lactobacillus streptococcus. E eles podem ser invadidos por esses fagos, e aí eu vou ter um insucesso no processo fermentativo. Então, o tratamento térmico também visa a redução, a destruição dos fagos. Melhora a digestibilidade, o tratamento térmico. Alguns produtos degradados estimulam o fermento, tá? Então, a alta temperatura pode degradar alguns componentes do leite, que pode estimular o fermento. Inativa as enzimas, então peroxidase, fosfatase, né? No leite destinado para a elaboração de iogurte, elas são inativadas. Melhora a atividade da cultura starter, como já justificado, né? Porque vai ter alguns produtos degradados que vão estimular o fermento e fazer com que a microbiota não tenha concorrência. Então, melhora a atividade da cultura starter. E esse tratamento térmico vai promover uma desnaturação parcial, ou seja, parte das proteínas do soro, elas vão passar por um processo de desnaturação, que isso é positivo, pois aumenta melhora a viscosidade do produto. Então, aqui tem uma figura, ela é bastante interessante, tá? Então, nós temos aqui micela de caseína, que vocês conhecem muito bem, tá? Está representado de uma forma um pouco diferente do que eu desenho tradicionalmente, mas são as micelas de caseína. Então, aqui nós temos fase 1 e nós temos fase 2. E nós temos aqui uma informação, a beta-lactoglobulina. Então, beta-lactoglobulina são proteínas do soro que precipitam aqui na superfície da micela de caseína. Então, antes do tratamento térmico, ela tinha esse formato, essa estrutura. Então, após o aquecimento,
nós vamos notar que ocorrerá a precipitação das proteínas do soro. Quem? A beta-lactoglobulina vai estar aqui na superfície da micela de caseína. Essa é a primeira fase, porque ela é mais sensível ao calor. Depois tem a segunda fase, que eu vou ter, além da beta-lactoglobulina aderida nessa estrutura de caseína, vou ter também a alfa-lactalbumina, que também é uma proteína do soro. Ambas, essas duas, são termolábeis, ou seja, elas são sensíveis a altas temperaturas. E quando elas são alteradas devido a essa alta temperatura, além de ser alterada na sua estrutura, ela vai lá e precipita, né? Ela vai conectar lá sobre as micelas de caseína. Então a beta-lactoglobulina é essa primeira da superfície aqui, que é essa mesma aqui, ó, que eu estou fazendo aqui para vocês aí com o ponteirinho aí do mouse. E a alfa-lactalbumina seria essa aqui com um desenho um pouco diferente. Então, olha o efeito do tratamento térmico sobre esse efeito, né? Então aqui eu tenho nessa primeira coluna tratamento tratamento térmico de 83 graus por 30 minutos. Então veja que é uma temperatura relativamente alta por um tempo muito longo. Nós temos aqui o tratamento UHT direto e o sistema indireto. Então aqui ocorre injeção de vapor diretamente no leite. Então, desnaturação das soroproteínas, no plural, a porcentagem. Então, se eu aplico esse 83 graus por 30 minutos, de 72 a 82% das proteínas do soro estarão desnaturadas. Se eu pegar o sistema que vai a 140 graus em média, porém por 2 a 4 segundos, eu vou notar que eu terei uma desnaturação muito menor. Se eu comparar com essa daqui, ó. Então aqui eu uso 83 graus, porém 30 minutos. Essa questão do tempo que é primordial para que ocorra, para que justifique o tanto de desnaturação que ocorre. Ela vai ficar numa temperatura alta, porém por um tempo muito longo. Então justifica-se esse 72 a 82% de desnaturação das soroproteínas. No sistema direto, eu vou ter em média ali de 44 a 59% de desnaturação. Tá? Temperatura muito alta, mas o tempo é curto. E o sistema indireto, né, também é uma temperatura muito alta, lá é aproximadamente 140 graus. E aqui eu vou ter em média de 66 a 77% de desnaturação. Então, olha aqui que está essa informação aqui, ó. Essa proteína aqui, ó, alfa-lactalbumina. Então, nesse sistema aqui, de 41 a 54% das alfa-lactalbuminas, que é essa daqui, ó, vai promover isso aqui, ó. 41 a 54% delas estarão desnaturadas. Porém, se eu utilizar esse sistema OHT direto, apenas 5 a 11% vão promover essa alteração aqui na estrutura. E aqui eu vou ter, no indireto, 14 a 47%. Então, esse sistema ele é muito utilizado porque ele garante uma desnaturação mais significativa nas proteínas do soro, tá? E isso é positivo que ocorre porque aumenta a viscosidade e estabilidade do iogurte. Alguns binômios que podem ser aplicados ao leite destinado para a fabricação de iogurte é o citado anteriormente no slide anterior, que é 83 graus por 30 minutos. Se eu subir um pouquinho mais aqui a temperatura, 5 graus apenas, a 88 graus, eu já diminuo o tempo pela metade. Eu posso fazer ela com 88 por 15 minutos. Você tem a opção de fazer de 90 graus, 2 a 3 minutos. 90 graus por 38 segundos também. É porque aqui, gente, ela tem a mesma eficácia em termos de eliminação de micro-organismos patogênicos. Aqui elimina. Só que aqui, se eu deixar ela um pouquinho mais tempo, né,
eu estou dando condição para que ocorra mais desnaturação da proteína, pela explicação do slide anterior. Nós temos aqui, ó, um binômio de 140 a 150 graus por 2 a 4 segundos. Então, esses são os binômios que eu encontrei na literatura para que possam ser aplicados na elaboração de iogurte. Então, depois que você realizar essa questão aqui da pasteurização, né, você adotou um desses binômios, obviamente você tem que imediatamente após o tempo, então eu atingi lá 83 graus 30 minutos, então após os 30 minutos eu tenho que obrigatoriamente fazer um abaixamento de temperatura. Então o leite após ter sido aquecido na temperatura e tempo recomendados, né, acima eu quero dizer nos slides anteriores, eu tenho que promover o resfriamento para 45 graus dessa mistura, né? Não vou chamar isso aqui mais de leite, porque aqui tem leite em pó, tem açúcar, o leite propriamente dito, né? Então essa mistura ela tem que cair para 45 graus. Porque o fermento que eu vou adicionar agora, ele é constituído de bactérias, micro-organismos, e se eu colocar ele numa temperatura de 83, né? E se eu não fizer esse resfriamento de uma forma rigorosa, muito bem controlada, eu vou matar as bactérias do meu fermento. E aí nunca vai ter produção de iogurte. Então justifica-se fazer esse ajuste de temperatura. Então esse abaixamento de temperatura pode ser feito retirando-se a água quente do banho-maria e deixando passar água fria. Então por isso que eu trouxe a foto desses tanques de fermentação. Aqui coloco o leite, já adicionado do açúcar e do leite em pó. Isso aqui eles chamam de tanque fermentador. A chão de fábrica eles chamam isso de fermenteira, fermentadeiro. Já ouvi falar esses dois nomes, mas não é correto porque eu acho que nem no dicionário tem. É um tanque de fermentação. Então ele tem camisa dupla. Então aqui é uma parede de inox e aí ela passa vapor e depois tem outra parede de inox. Então ela é recheada, né, por um vapor que vai aquecer. Então eu tiro esse vapor, tá? Não é por aqui, tá, gente? Não tá dando para ver nesse equipamento. E circulo água fria, né? Então eu peguei, passo água fria circulando aqui, lembrando que lá dentro está a mistura, né? Que é o leite, o açúcar e o leite em pó. E aí ele está fazendo abaixamento de temperatura para 45 graus. E aí sim, quando atingir os 45, que eu posso fazer a adição do fermento. Então essa etapa é nada mais, nada menos que a inoculação. Inocular é você adicionar os micro-organismos do fermento. Então após atingir os 45, eu vou colocar, trabalha-se em média, gente, com 1 a 2% de fermento. Tá? Eu vejo que é mais comum trabalhar em torno aqui próximo do 1%. Mas posso trabalhar com 2% também. Então, após a adição do fermento ao leite, homogeneizar seria movimentar. Então, esse tanque aqui, ó, ele tem um motorzinho aqui em cima, que ele tem uma pá de inox, que vai fazer essa homogeneização, que é mexer. E você deixa ali essa pá circulando por em torno de 2 minutos, para que todo o fermento fique distribuído de forma homogênea no leite, por questões óbvias, né? Ainda mais esses tanques que são de 500 litros ou 1000 litros, se eu adicionar o fermento aqui, ele já começa a fermentar uma área, mas aí o micro-organismo precisa chegar em toda a área do tanque. Por isso que eu estou fazendo aqui com a ponteira. Então essa homogeneização distribui de forma melhor e aí você tem um produto com uma fermentação mais bem conduzida de forma homogênea, né, em toda a área da mistura. E aí depois vem a incubação. Né? Após a adição do fermento ao leite, esse deve permanecer, né, esse leite ou essa mistura deve permanecer em completo repouso, não se mexe de forma alguma, hipótese nenhuma, essa mistura que foi adicionada de fermento, depois dos 2 minutos, em momento nenhum, não pode mexer essa mistura. Então a gente deixa por completo repouso, a uma temperatura de 41 a 45 graus. Por quê? O Lactobacillus bulgaricus e os Streptococcus thermophilus, eles são de natureza
de ter uma boa faixa de temperatura é exatamente essa aí de 45 graus. Então, eu tenho que deixar essa mistura, né, esse leite sendo fermentado, o tempo todo com essa temperatura aí de 41, 45. Eu recomendo manter a 45 graus. Então tem tanques, né, que são um pouco mais sofisticados, que ele tem um termopar. O que é isso? É um termômetro que está lá dentro do tanque. Temperatura passou de 45, ele desabilita o aquecimento. E se está 46 por um tempinho maior, ele abre a água fria e circula lá sozinho. Temperatura caiu para 44, ele liga o aquecimento sozinho. Então tem os tanques que já são dotados de uma certa tecnologia que facilita aí o controle do processo. Mas do contrário, né, a gente tem que estar aí por perto do tanque fazendo esse monitoramento constantemente. E se todas as condições forem favoráveis, né, se o leite estiver de qualidade, se a temperatura não oscilou, se as bactérias do fermento adicionadas estiverem saudáveis, né, o período médio é de 3 a 4 horas, esse período de incubação. A pergunta que você tem que fazer é o que está acontecendo nesse período de incubação. Então, exatamente nesse tempo de 3 a 4 horas, vai estar ocorrendo o quê? A fermentação da lactose pelo lactobacillus e os streptococcus que você adicionou no seu fermento. Então, essa lactose sendo fermentada, ela está sendo transformada em ácido lático. E o ácido lático sendo acumulado, né? Ele está sendo produzido nesse tempo todo. Então, consequentemente, está ocorrendo a queda do pH do leite. Então, quando é que eu vou finalizar essa incubação? Com base no tempo? Não. Eu coloquei esse 3 a 4 horas, que é um tempo médio. Você vai finalizar o processo de fermentação, né? Você vai parar ele quando atingir um pH de 4,6. Então, o pH é o parâmetro que normalmente as indústrias adotam. Então, eu tenho a certeza que no pH de 4,6 o leite foi, né, coagulado. E isso é muito importante, porque se você tirar, suponhamos que você deixou passar um pouco mais, né, 1 hora a mais aí. E aí, de repente, você mediu lá, você espera ele pegar 4,6. E se você perdeu o controle e foi medir, estava no 4,4, esse iogurte já vai ter um paladar com notas de acidez muito mais aparente, né, ao paladar. E isso é um defeito, isso é um problema. Então, é muito importante que seja respeitado esse parâmetro pH, porque se você tirar ele de forma antecipada, o leite não vai estar coagulado completamente. Suponhamos que de 4,6 você decidiu tirar com 4,8. Você já está com um problema. Por quê? 4,8 ele não está completamente coagulado. Então vai estar muito fluido esse iogurte. Então é importante atingir o 4,6 porque você tem a garantia de que essa mistura foi totalmente coagulada. E isso é iogurte, né? Então, esse parâmetro, né? Aliás, essa etapa incubação é uma etapa que merece muita atenção por questão dessa temperatura favorável, que é em torno de 45 graus, e que faça o acompanhamento da queda de pH para que você pare o processo de incubação exatamente no pH de 4,6. E depois que você identificou o pH de 4,6, obviamente o que você tem que fazer? Parar o processo fermentativo. E você vai parar como? Com resfriamento. Então esse abaixamento de temperatura vai o quê? Parar, vai inibir o desenvolvimento das bactérias, que é o Lactobacillus streptococcus. E se você promover esse abaixamento de temperatura, qual é a consequência? Elas vão parar de ter atividade. Se elas param de ter atividade, elas param de fermentar lactose e param de produzir ácido lático. E essa questão do resfriamento é uma das etapas mais importantes na fabricação do iogurte. O resfriamento ele tem que ser feito de forma escalonada. A gente tem que ter uma técnica aplicada para que a gente não venha trazer problema
no nosso produto. Então, para evitar o choque térmico, né, que provocaria o encolhimento da massa e o dessoramento, então recomendo fazer ele em 3 etapas. Então, o que acontece? Se eu pegar esse 45 graus, incubou, depois de 3, 4 horas eu vi que está 4,6 e eu falar assim, eu vou trazer ele para 4 graus imediatamente. Então, eu vou pegar esse tanque aqui, que ele está passando o processo fermentativo, vou circular uma água gelada aqui, né, na camisa dupla que a gente fala, né? Essa água, gente, obviamente não tem contato nenhum e nunca vai ter com o produto que está aqui dentro sendo fermentado. Por isso que chama camisa dupla. E eu tenho a ideia de trazer para 4 graus de imediato. Você pode fazer isso, mas você vai trazer um problemão. Porque quando você faz o abaixamento dessa coalhada que foi formada, né? Por que coalhada? Porque era leite líquido e formou no gel. Toda vez que eu transformo o leite do estado líquido para um gel, chama-se coalhada. Se eu pegar essa coalhada e abaixar a temperatura dela para 4 graus de uma vez só, essa coalhada vai ter um encurtamento, um encolhimento, ela vai induzir o dessoramento e você vai estar com um problema de incorporar esse soro novamente ao iogurte. E aí, provavelmente, na hora que você envasar esse produto, mesmo que você incorpore esse soro lá durante o shelf life, né, que é o prazo de validade, ele pode novamente ser induzido, né, o dessoramento. Então, isso não é interessante. Então, na próxima videoaula, eu venho comentar para vocês como que seria a técnica de resfriamento após o processo de incubação para evitar o choque térmico que induz aí o dessoramento.